É um mito muito grande das pessoas de achar que investir é para quem já tem dinheiro, né? Por que as pessoas se endividam? Porque a gente acaba sem pensar no futuro e fica no flow. Se o seu dinheiro não tiver um objetivo, a gente vai usar. E não é necessariamente porque a pessoa não tem vergonha na cara, porque eu tenho que... Não, você só não tem um plano. Porque quitar dívida, gente, a gente quita. É fácil, a gente quita dívidas a vida inteira. As pessoas que estão endividadas não é novidade. Ela já quitou outras dívidas. A pergunta é por que ela voltou. A matemática, ela é muito simples. É mais uma questão de entendimento do quanto vale o seu dinheiro. O planejamento não é uma coisa de outro mundo, uma monografia, um curso de engenharia, não. É mais simples do que a gente pensa. Investimento, você só precisa analisar duas coisas. Não é difícil, não é complexo. Eu preciso entender quanto que isso aqui tá me rendendo, uma média, né, gente? Obviamente. Então, qual é a média que isso vai me render? 6, 7, 8, 10%. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Meu nome é Carla Castro, eu estou aqui com a minha co-host, Gabriela Luz, e hoje nós trouxemos uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema importantíssimo pela primeira vez aqui no nosso canal, que é o tema de finanças. A Thelma Cíntia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma educadora financeira que já atua aqui nos Estados Unidos há 4 anos e tem centenas de alunos aqui nos Estados Unidos, ajudando-os a alcançar a liberdade financeira e a começar a investir aqui nos Estados Unidos em dólar. Thelma, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Fica à disposição. E os comentários que vierem, a gente responde, né, meninas? Com certeza. Thelma, eu fiquei muito feliz quando eu escutei que a gente ia ter uma educadora financeira aqui, porque finanças é um assunto que me interessa muito. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi que a nossa vida era só correria e pouco se falava de finanças, né? De guardar dinheiro, e mais que guardar, de investir até. E aí, eu queria saber, é possível, como imigrante, salvando meu dinheirinho suado, ser rico aqui na América? Boa pergunta. Isso é um mito muito grande das pessoas de achar que investir é para quem já tem dinheiro, né? E o fato é que investir é para enriquecer. Ninguém investe para nenhum outro motivo, gente. Todas as pessoas, inclusive aqueles que já são ricos, eles investem no objetivo de construir riqueza. E respondendo a sua pergunta, se é possível começar do zero, mesmo depois dos 40, 50, é possível, claro que é possível, e a gente conta com juros compostos, né, justamente a ideia é essa, é pegar o nosso dinheiro, multiplicar ele pra gente chegar lá com uma caroninha, né? Eu tava olhando, engraçado, né, antes da gente se encontrar aqui, eu tava olhando as minhas finanças, e eu tava olhando o desempenho do ano passado para esse ano, e eu vi, por exemplo, tipo assim, eu até me surpreendi, porque eu vi 17%, falei, uau! Sabe? Então, realmente, a ajuda dos juros compostos é como se fosse realmente esse motor atrás, né? Ajudando. E, enfim, eu queria saber se tem um educador financeiro que eu sigo muito, que é o Dave Ramsey. E aí ele tem aqueles baby steps, que eu não sei então você conhece os baby steps, né? Então, você poderia falar um pouco pra gente, pra uma pessoa, né, que tá, por exemplo, endividada, não tem uma coisa muito organizada, então, sei lá, 50 mil em dívidas, não tenho nada salvo, tenho 40 e poucos anos, né? Quais seriam os passos, a ordem para que essa pessoa chegasse a acumular algum patrimônio ao ponto de ter um retirement, né? Como que chama retirement em português mesmo? Aposentadoria. Aposentadoria, para que tenha uma aposentadoria garantida. A gente vai precisar começar com um plano. Porque o dinheiro, por que as pessoas se endividam? Porque a gente acaba sem pensar no futuro e fica no flow. Só se vive uma vez e tal. Então, se o seu dinheiro não tiver um objetivo, a gente vai usar. E não é necessariamente porque a pessoa não tem vergonha na cara, porque eu tenho que... Não, você só não tem um plano. Então, qual é o plano? É quitar a dívida e não voltar para ela.
Porque quitar dívida, gente, a gente quita. É fácil, a gente quita dívidas a vida inteira. As pessoas que estão endividadas não é novidade. Ela já quitou outras dívidas. A pergunta é por que ela voltou, né? Ela voltou porque não viu o objetivo, porque não sabe qual é o próximo passo. Então, quitar dívidas, tem as duas técnicas que existem aí, né, na internet, em todos os lugares, que é a Snowball e a Avalanche. Acho É que isso. E é só matematicamente para você fazer sentido, qual das duas fazem mais sentido para você. E a partir daí montar uma estratégia, né? Então tá, vou fazer sobrar tanto. A matemática, ela é muito simples. É mais uma questão de entendimento do quanto vale o seu dinheiro. É muito comum, não sei se aconteceu com vocês quando vocês começaram a investir, mas é muito comum os meus alunos que antes achava que investir 200, 300 dólares por mês era muito. Mas conforme eles começaram a entender o valor do dinheiro e o valor do que aquilo vai trazer para ele no 10, 15 anos, ele falou, o quê? Não mais café todos os dias, 5 dólares faz uma grande diferença. Então, quando você tem conhecimento, o jogo vai mudando, entendeu? Eu concordo. Eu acho que no início parece realmente um número grande, né, 300. Mas hoje eu e a Carla, né, a gente compartilha isso também. Sempre tá falando sobre investimentos e tudo mais. E a gente investe bem mais do que isso. E lógico que dói um pouquinho quando tá saindo, porque o seu paycheck fica bem menor, né? Mas quando você olha a sua carteira de investimentos, é aí que vale a pena. Especialmente ao longo dos anos, né? Com o tempo, quando você vê o número que, caramba, olha como cresceu. É um susto bom. É um susto bom. Eu tenho uma dúvida sobre Roth IRA. Ele fala muito sobre, a gente tem o 401k. Você pode explicar, na verdade, antes de eu falar a minha dúvida, eu queria que você explicasse o que é um Roth IRA, o que é um regular IRA, o que é um 401k, todas essas coisas que a gente chega aqui e não sabe de nada. Essa é uma ótima pergunta e essa é uma dúvida, meu Deus, é uma confusão. E de fato dá para entender por que acontece essa confusão. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, gente, essas contas de aposentadoria, elas são contas, não são previdências privadas, que você larga o dinheiro e ela vai embora sozinha. Você precisa botar o dinheiro porque senão você só está juntando dinheiro. E essa é um grande erro da galera. Então vamos lá, começar pela 401k. Quem pode investir e o que ela é? A 401k é uma conta de aposentadoria que quem tem acesso são empregados. Então eu sou empregado de uma empresa e essa empresa oferece. Essa empresa, nem toda empresa oferece. Então pode ser que você seja empregado em alguma empresa que ela não ofereça. E aí ela vai te oferecer, ela vai te dar as regras, vai te falar, olha, pode ser que ela faça match e pode ser que ela não faça match. Então você tem que conversar com a sua empresa, com a RH, né, lá da sua empresa, e ver quais são as condições. Tudo bem. O dinheiro vai sair lá do seu paycheck, do seu contra-cheque, e vai direto para a corretora. Geralmente, essa corretora já é um convênio, né? Então, vamos lá, Fidelity, Vanguard, qualquer corretora, a empresa foi lá, vem cá ajudar os meus empregados, por favor, com a 401k. Então, faça um fundo de investimento. Então, muita gente assinou a 401k e nem sabe por onde está indo, ele está sendo investido. Isso é um erro muito grave, eu vejo, porque, por exemplo, aqui em casa eu e meu marido temos. E muitas vezes os investimentos que eles colocam de forma automática, você paga muita taxa, né, Thelma? E eu acho que você não entender para onde seu dinheiro está indo ali é um risco muito grande, que você pode estar perdendo rentabilidade por não estar escolhendo e entendendo para onde o investimento está direcionando o seu dinheiro. Então a gente, como graças a Deus, meu marido já veio de uma família que investe há muitos anos, porque ele é americano, então ele já tem isso enraizado na cultura deles, né? Então, muito que eu aprendi foi com eles. Eles ajudam, assim, uns aos outros a escolherem o melhor tipo de investimento dentro dessa conta 401k. Então, assim, achei muito válido o seu ponto. Eu só queria enfatizar essa questão de escolher o que está ali dentro, porque deixar de qualquer forma pode ser uma perda de dinheiro muito grande no longo prazo, né? Falando nisso, Carla, eu conheci uma pessoa de seus 70 e poucos anos
que investiu não, que colocou o dinheiro no 401k, teve o acesso ao 401k, colocou o dinheiro, e no final da vida só tinha 60 e poucos mil e não entendia o porquê. Porque esse valor, se tivesse sido investido há muitos anos atrás, estaria na casa dos milhões. Com né? certeza. Óbvio, essa é a ideia. Então, isso que você falou, Carla, geralmente quando a pessoa traz a 401k para mim, para a gente ver, estudar, analisar, são duas coisas, gente, vocês que estão ouvindo. Investimento, você só precisa analisar duas coisas. Não é difícil, não é complexo. Vai ficando um pouco mais denso depois, mas são duas coisas simples. Eu preciso entender quanto que isso aqui está me rendendo, uma média, né, gente? Obviamente. Então, qual é a média que isso vai me render? 6, 7, 8, 10%. E quanto te cobra de taxa? E taxa, não estou falando de imposto, não estou falando de taxes. São taxas, que é uma FII, que eles chamam de expense ratio. Então, e o meu investimento, a 401k, tá lá na corretora Lindeza, rendendo 6%, mas tá te tomando 2%, a rentabilidade é 4%. Exatamente. É isso que eu já vi acontecer. Porque, gente, vamos lá, instituição financeira vive disso. A Fidelity vive disso. Fidelity corretora não é amigo nosso. Banco não é nosso amigo. Eles vivem de cobrar taxa. E aí, isso vale para todo mundo. Inclusive, por exemplo, a 401k, beleza, Thelma, não, mas eu não sou empregado. Eu sou autônomo ou eu sou dona de casa. Você pode ter uma IRA. Que aí o seu marido vai, né, o dinheiro da família, você vai cuidando da sua aposentadoria, eu te recomendo fazer isso, ainda que você seja muito bem casada e que confie no seu marido. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá, gente? Educação financeira não tem nada a ver com eu confiar ou não no meu casamento ou achar que eu vou me separar ou não. A mulherada mistura as coisas. Beleza. Quando você vai para uma IRA, que é a sigla Individual, ID, né, Individual Retirement Account. Quem pode? Imigrante pode, com ou sem status imigratório, desde que tenha o ITIN, pelo menos. Então, você pode ter o Social ou o ITIN. Eu não sabia disso. Uhum. Uau, eu passei sabia. vários anos aqui nos Estados Unidos sem investir nessa conta porque eu achava que eu não podia ter. Nossa, bem, mas agora eu tenho e eu maximizo todos os anos, então isso é o que importa. Isso é o que importa. Vambora, pra frente. Então, Exato. qualquer um pode ter. Ai, se eu for deportada? Ai, se eu for embora? De lá você tem acesso aos seus investimentos. Mas como que eu mando dinheiro igualzinho você manda hoje? Hoje você não manda dinheiro pro Brasil? Você faz como? Então, é desse jeito que você vai fazer quando você estiver lá. Porque pode ser que você não vá pro Brasil, pode ser que você vá para outro lugar do mundo. O dinheiro é seu. Porque quando a gente está falando de aposentadoria, eu tenho um cenário de longo prazo, 10, 15, 20 anos, né? Se você tá aí na casa dos 40, 20 e poucos anos mais ou menos. Então, eu preciso pensar sim no longo prazo, qual vai ser o plano lá na frente. Então, vamos lá. Dentro da IRA eu tenho duas. Eu tenho a IRA Roth, com TH, R-O-T-H, e tenho a IRA Traditional. Agora que começa a confusão que a galera sente. A IRA tem um teto, não existe mínimo de investimento e nem obrigatoriedade. Então, eu investi $10 e não vou investir mais. Posso, Thelma? Pode. Botei $500, posso e nunca mais vou voltar? Pode. Não tem obrigatoriedade e não tem mínimo, mas tem máximo, que atualmente é 7 mil, isso muda. 7 mil para quem tem menos de 50 anos, bateu 50 anos, eles te dão um limite de 1.000 a mais. Isso acontece também na 401k. Para que você, tô chegando perto de lá, né, vamos ver se eu consigo aumentar os meus milhões. Então, ele te dá essa possibilidade. É anual, então limite anual. Não dá para depois, deixa eu fazer retroativo, não rola. É daqui para frente. E é o ano fiscal. Então, até abril, você pode depositar referente ao ano anterior. Tá? Quando você coloca o dinheiro, ele veio pro seu trabalho, não foi? Então, o dinheiro que você trabalhou, esse dinheiro que você trabalhou, ele já foi tributado ou ele já foi declarado. Ele é um dinheiro que está limpo já dos impostos, já declarou. Esse dinheiro você coloca dentro da conta de IRA. Quando você investe esse dinheiro, há um crescimento, não é isso? A ideia é que o dinheiro cresça. Como que esse dinheiro pode crescer? De 3 formas. Primeiro, dividendos. Todo mundo tem ideia do que é.
Segundo, ganho de capital. O que é isso? Comprei uma ação por 100, ela virou $1.000, então houve 900 de lucro aqui. Esse lucro, ele é tributável, porque ele é fonte de renda, é uma renda nova, gerou uma renda nova. E a outra coisa é juros de renda fixa. Essas três coisas. Então, ao longo dos anos, eu vou colocando dinheiro, invisto, ele cresce, cai dividendos, e aí esse lucro, sim, ele é tributável, se você estiver numa conta normal. Dentro da IRA, ele nunca vai ser tributado. Nunca. Por isso que tem limite. Né? Porque senão todo mundo, minha filha, lavava dinheiro. Todo mundo ficaria milionário muito rápido. Tem pouco, né? Tá, agora fiquei Então, preocupada. Você falou que tem que colocar até abril conta, porque eu tenho o hábito de maximizar em janeiro, 1º de janeiro. Todo 1º de janeiro eu maximizo. Matematicamente, é melhor você fazer regularmente. Se você puder investir semanal, é melhor. Eu invisto todo mês. Todo mês eu tenho, porque eu divido 7 mil por 12, e é aquele valor que eu vou investir todo mês. E o meu marido, por exemplo, ele também tem um Roth. Ele tem a mesma estratégia da Gabi, de ter um valor muito mais alto e já colocar aquele valor, tipo assim, colocar metade no meio do ano e metade no início do ano, por exemplo. E eu vejo que, historicamente, o meu rendimento tem sido muito maior que o dele. Porque todos os meses eu pego os altos e baixos. Eu compro na alta, eu compro na baixa. Quando dá uma baixa, aí que eu invisto mesmo. Eu deixo aquele dinheirinho guardado ali na minha savings, que é pra quando ter uma baixa, eu vou lá e jogo mais dinheiro na minha conta. E por essa forma, ele sempre fala, nossa, você tá tendo um rendimento muito maior do que o meu. Primeiro, porque eu invisto em estoques individuais também, não só em ETFs. E segundo, porque eu invisto todo mês e eu analiso em que eu vou investir baseado na performance daquele mês. E terceiro, porque eu tento sempre comprar mais o que tá na baixa. Claro que tendo um pensamento estratégico, né? Eu não vou comprar na baixa só porque tá caindo de uma forma que não vai voltar. Mas tem empresas que você sabe que vai voltar. E aí que eu faço essa jogada, sabe? E eu acho que, Gabi, que às vezes isso... Até uma pode me corrigir se eu estiver errada. Eu acho que isso tem dado um resultado bem interessante, assim. Sim, matematicamente, historicamente, é uma das aulas que eu trago, que é invista regularmente. Se tá na baixa, se tá na alta, se tá na crise, se tá em guerra, se não está em guerra. Se você puder investir, aqui em casa a gente investe semanalmente. Eu já até sei, eu aviso para os meus alunos, ó, o valor da IRA, o teto é 145 por semana. Coloca esse número na sua cabeça, não consigo fazer isso hoje. Bota 50 por semana, daqui a pouco aumenta para 60, vai subindo até chegar lá. A gente investe todas as semanas, porque eu pego todos os momentos que eu puder. O nome disso é preço médio. Quem quer trazer dólar, traga regularmente. Qual é o melhor? Vou esperar. Você nunca vai pegar, isso é timing. O nome disso é timing de mercado. Isso não existe. Não existe timing de mercado. Ninguém vai pegar. Nem o Warren Buffett, que é o investidor mais bem sucedido, e que ele está, o que a gente chama de 5 sigmas, né? Vamos falar do mundo inteiro, menos esse cara, porque ele tá fora da casinha. Da curva. Fora da curva, ele é completamente outlier. E ele fala, invista com regularidade. Não pega timing, porque ninguém pega, nem ele fala, nem eu, mas ele pega. Uma vez que eu fui tentar pegar um timing que eu achei que ia vir um crash e não veio, eu perdi muito dinheiro. Porque ao invés de vir o crash, acabou que as estoques que eu vendi subiram e eu não consegui recuperar o preço que eu vendi. Então nunca faça um timing, gente. Só regularmente, todo mês ali, você vai conseguir ter uma rentabilidade muito boa. É o que eu tenho. Agora, sobre então, qual é a diferença da Roth IRA e da Traditional IRA? A Traditional, o dinheiro que veio lá do seu trabalho, ele veio limpo, né? Então, os 7 mil que eu trouxe do meu trabalho, coloquei aqui. Se eu invisto dentro da Traditional, aí eu vou no contador e falo, olha, o valor devido aos 7 mil eu quero não pagar esse ano, porque tá na Traditional, eu vou guardar esse imposto, porque eu tô na correria, tô numa fase da vida que eu preciso desse imposto, e aí quando eu me aposentar, eu pago o imposto. Não gosto,
Por quê? Eu não conheço, mas geralmente os governos tendem a aumentar os impostos. Então, se hoje você paga 15, talvez lá na frente você vai pagar um pouquinho mais, 16, 17, faz diferença. Aí a Roth, não quero dever nada a ninguém, os 7 mil que veio, o que eu devo desses 7 mil pega, se eu não devo nada, tudo bem, e ele é limpo, ele é todo meu, eu vou embora com ele. Só tem uma coisa, a Roth IRA, você não pode fazer mais de 200 mil por ano. Se você não faz, na física, né, gente? Então, porque tem gente que faz bastante dinheiro na jurídica, eu tô falando da física. E é individual, não dá pra fazer conjunta, é individual. Sim, mas dá pra colocar beneficiário, né? Então, Sim, essa é a única forma de unir quando você tem um cônjuge, né? Thelma, e isso aí é mais pra quem quer aposentar aqui, né? Mas tem um outro tipo de conta que é, por exemplo, para aquela pessoa que tá pensando mais no médio prazo, né? Não no curto, mas no médio, que é a brokerage account. Você pode explicar para o pessoal o que é essa conta e qual é o benefício de ter esse tipo de investimento? Então, e outra coisa também, tem para pessoa que quer para um menor prazo, porque tem mais uma regra, viu, gente, da IRA, você só pode tirar com 59 anos e meio. Mas e se eu quiser tirar antes? Você pode, mas aí você vai pagar multa, e a ideia não é pagar multa, né, gente? A gente investe para ganhar dinheiro, não é para pagar. Porém, tem pessoas que querem investir mais do que 7 mil mês. E agora, Thelma, eu quero investir para me aposentar, mas eu só tenho 10 anos, vou dar um gás aqui, eu quero investir 15 mil por ano, e agora? Aí a gente separa, a gente faz 145 por semana, né, que eu tenho esse número na cabeça, e o restante a gente coloca na individual ou na brokerage account, e usa a mesma estratégia. Isso aqui é uma outra confusão, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, não importa em qual conta o seu dinheiro está, importa qual a estratégia de investimento. A Carla falou que eu invisto em ETFs, mas eu invisto em outras contas, ações também, né? Tem gente que gosta de renda fixa e tal. Então, qual é a estratégia de investimento que você vai colocar, seja em qualquer conta? E aí a conta individual ou a brokerage, você paga imposto normal. Qual é o dividendo eu pago? Poxa, Thelma, eu também acho. Uma pena, mas a gente paga. Eu pago todo ano, é triste. Mas dá pra ver, então, que... desculpa. Que dependendo da sua estratégia e do quanto de tempo que você vai esperar para ter retorno sobre aquele dinheiro, você escolhe um diferente tipo de conta, né? Ou você escolhe essa Roth, que é para aposentadoria, ou uma individual, que é mais para o médio prazo, e tem a High Yield Savings Account para o curto prazo, né? Então, a pessoa tem que ter, assim, um porquê dela estar salvando aquele dinheiro, né? O tempo todo. Tempo todo. O dinheiro, ele sai da minha conta para corretora para quê? Para aposentadoria, para ir para a Copa, tá chegando, para ir ao Brasil, eu sei lá. Todo o dinheiro ele tem que ter um objetivo. Por quê? Que chatice. Porque se eu não tenho objetivo, eu não sei em que eu vou investir. Então, uma coisa é eu botar dinheiro para o longo prazo. É que eu sou conservadora. Não é você que deve ser conservadora, é o seu objetivo. Não, eu não sou conservadora, vamos supor. Não sou conservadora, eu gosto de investir em ação, mas pro ano que vem você não vai investir em ação. Você pode ser ou não ser conservadora. Renda variável é mínimo de 5 anos. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento. E galera, o planejamento não é uma coisa de outro mundo, uma monografia, um curso de engenharia, não. É mais simples do que a gente pensa, tá? Então, tem um bicho de 7 cabeças aí, como se os investimentos fossem uma faculdade que você precisa fazer. Não é, agora tem que estudar, tem que pegar um profissional e fazer o negócio direitinho, porque assim é que a gente consegue dinheiro. Faz sentido, porque se perder dinheiro nessa jogada também é muito fácil, né? Se você não fizer a estratégia correta. E Thelma, eu acho seu trabalho muito importante, né? Porque o brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura de investir, de juntar dinheiro. Às vezes, por exemplo, eu vim de uma família onde os meus pais tinham essa questão de juntar.
Mas eles não tinham a questão de investir. Ou investir, muitas vezes, comprando um imóvel. Não é aquela coisa onde a pessoa entende as alternativas, entende o que fazer, dependendo do prazo, assim, onde ela vai usar aquele dinheiro. E isso é algo até que eu tenho tentado trazer para minha família, sabe? Então você vê isso muito entre brasileiros, de chegar aqui e ter que se adaptar a essa cultura para poder até mesmo ter uma segurança no longo prazo, porque aqui os Estados Unidos não oferece, às vezes, né, uma aposentadoria que vai te dar uma qualidade de vida. Da mesma forma que no Brasil também né? Mas Aqui é como, pior, né? como os brasileiros, assim, chegam aqui e lidam com essa questão do financeira, as mulheres principalmente. A maioria das minhas alunas são mulheres, né? Eu não sei se é porque eu sou mulher, talvez. Não sei. Mas eu também acho que é o fato da mulher ter muito mais preocupação com, talvez, a maternidade, a coisa da mulher quer mais segurar, e o homem é mais do fazer do agora. O homem ele vai mais pela força do braço, né? Mas muitas coisas essas mulheres têm. Tem medo de ir embora e fazer o que com esse dinheiro. Não sabe, né, como a Gabriela falou, que não fazia ideia que ela podia investir. Independente de você. Tem gente que com documento e tal, ela não sabe, não faz ideia que ela poderia abrir uma conta de aposentadoria e investir, e que a aposentadoria não está necessariamente ligada à idade. Não é mesmo? Você pode se aposentar mais jovem se quiser, ou mais tarde. Acaba sendo mais ou menos na mesma hora, que a gente vai despertar para isso depois, né? A gente fica ali na sobrevivência muito até os 35, 40, até acordar para isso. Mas são muitos mitos e muita gente que encontra a solução de construir patrimônio com imóveis. No Brasil, às vezes aqui também. O problema quais são os principais mitos que você vê por aí? Mitos? Aham. Sobre investir é que precisa ter muito dinheiro para começar. É que imigrante, imagina. Eu pensava isso. Eu ficava, imagina. Se no Brasil eu não invisto, imagina aqui, né? Que é uma aposta, né? Tipo assim, que às vezes você acha que é inseguro, no sentido de, tipo assim, eu nem sei o que esse povo tá fazendo, como é que eu vou investir? Sem saber que com a diversificação isso acaba ficando muito seguro, né, no longo prazo. Eu acho, porque a nossa cabeça é falta de conhecimento mesmo. Porque quando você começa a pensar, para e pensa, se você vai investir em empresas que vivem aqui antes de você, elas existem antes da gente, em corretoras, instituições financeiras que são mais velhas do que a gente, mais velhas do que os nossos pais. O que mais você quer para confiar e acreditar, né? E de setor, né? Então, quando é uma das coisas que eu ensino durante o curso, mas eu também tenho muito conteúdo aqui no YouTube. Quando você entende a dimensão dessa empresa, você não estou falando de empresas apenas que estão nos Estados Unidos, são americanas, mas que estão no mundo inteiro, e a gente também investe estrategicamente fora, né? Gabriela, você começou a falar que a rentabilidade dos últimos 12 meses, eu acho que a sua estava em torno de 17%, que é o viol, né? Que eu olhei. Não era na verdade não era do S&P 500. Hoje eu basicamente meio que vou logo pro fácil, que é o S&P 500, mas essa daí foram várias ETFs diferentes que a Carla me ajudou há muito tempo atrás, fazer meu primeiro investimento numa brokerage. E aí, ela me ajudou, olha, essa aqui nesse setor, vai aqui nesse setor, coloca tantos por cento não sei aonde. A Carla, ela é bem desenrolada com investimento. Eu achava que eu era, mas aí, quando eu conheci a Carla, eu vi que eu não era. E aí, eu fiz 17, eu acho que ainda tá até... Eu tô até com vergonha agora, que 17 pra esse ano tá pouco. Esse ano foi bom até, né? Eu não sei se 17, assim, foi... Não, nos últimos 12 17 meses. É alto pra caramba, eu acho. Eu acho que 17 é alto pra caramba. Mas aí, talvez o seu seja bem superior a isso, eu não sei. Mas o meu não tá... Eu achei bem bom, 17%. Tá muito bom, sim, ainda mais para quem tá pegando dicas. Mas olha só,
Quando a gente fala de estratégia de investimentos, a gente tem que compor, uma das coisas que eu ensino, na estratégia que eu ensino, é justamente compor Estados Unidos, renda variável, renda fixa americana, tá, gente? Eu sei que vocês amam o Tesouro Nacional Brasileiro, mas a gente não investe lá, porque o Brasil, enfim, a gente investe pensando no longo prazo. E aí, a gente usa essa estratégia, que não é minha, essa estratégia é validada, que os americanos usam há décadas. Então, a gente usa renda fixa americana, renda variável americana, mas também renda variável internacional. E é isso que faz-me rir com os meus investimentos, viu, Carla? Porque, por exemplo, os últimos 12 meses, o S&P 500, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o que é isso, gente? Se vocês não sabem o que é isso, é você investir de uma vez nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você está diversificadíssimo e esse tipo de investimento, ele se autorregula. Então, entenda, vamos lá. Hoje, a gente sabe quem são as 10 maiores empresas dos Estados Unidos. Atualmente, a Nvidia é a número 1, então é a primeira. Só que há 3 anos atrás, quem era a primeira era a Apple. Quem é que ia saber que a Nvidia viraria hoje a primeira? Ninguém vai saber. Então, eu também não sei quem serão as principais empresas daqui a 10, 15 anos, tá? É importante você ter essa blindagem de um investimento que se autorregula para que nós possamos cuidar da nossa vida e não ficar olhando investimentos. E aí a terceira que eu falei, que eu invisto algumas empresas estratégicas fora dos Estados Unidos. E por que a gente faz isso? Porque existem setores que os Estados Unidos não participam, mas ele consome muito. Por exemplo, ele e o mundo inteiro, né? Por exemplo, mercado de luxo está todo na Europa. Mercado de games, gente, o americano consome muito mercado de games. E ele está onde? No Japão. A empresa maior do mundo está no Japão. A principal fornecedora da Nvidia está em Taiwan. Então, a gente também faz essa seleção, né, essa pincelada lá fora, para justamente acoplar setores que os Estados Unidos não vão alcançar mais, gente. Porque o setor de luxo, ele já é centenário, não dá para voltar no tempo mais. É daqui para frente, né? Então, já é um setor estabelecido. Há setores que, mesmo nos Estados Unidos, que estão lá no topo da cadeia alimentar, atualmente, geopoliticamente falando, ele não vai alcançar. Só que nós gostamos e queremos participar dessa rentabilidade. Para você ter uma ideia, os últimos 12 meses, a rentabilidade dessa carteira está de 36%. Nossa, incrível, Thelma. Incrível. E é algo assim que eu nunca parei pra pensar em olhar outros países, sabe? Geralmente eu fico naquela questão de vou olhar os Estados Unidos por as principais empresas estarem aqui, né? As principais empresas, assim, do mundo, tecnologia, empresas farmacêuticas. Mas a maioria das farmacêuticas estão fora, estão na Europa. Fora? Ok. Europa é a AstraZeneca, aquela outra lá, a Norcrim, que vocês acho que não conhecem. Mas tem várias outras empresas, que eu não vou lembrar agora, estão lá. Inclusive, top 10 desse tipo de investimento, que estaria comparada hoje com a Apple, com o Google, né? Se a gente pegar as top 10. Sim. Então, não é um mercado que a gente tem que abrir mão. A base da minha carteira é, sim, Estados Unidos. Mas aí a gente coloca um pedacinho de renda fixa americana e um pedacinho de renda internacional americana. E aí vem a pergunta, para quando eu vou precisar desse dinheiro? Porque aí essas porcentagens vão mudando. Quanto menos tempo eu tenho, mais renda fixa eu vou ter que ter. Então não é assim, né, gente? Não é abrir uma conta e comprar VO apenas. Melhor que nada, arrasou. Se quiser um pouquinho mais de rentabilidade, é mais dinheiro no bolso. Nossa, 36%? Que isso, muito. E esse 36% é em um ano? Ou é uma... Últimos 12 meses, né? Aquele dos Nossa, últimos 12 incrível. meses. Eu vi ontem, eu fiz Reels sexta-feira. Depois eu passo para você estudar isso. Qual é esse que eu falo? Vou dar uma olhada, porque igual eu falei, às vezes eu tava muito assim focada na tecnologia, as empresas já estão muito grandes. Quando a empresa chega em um certo patamar, para ela continuar crescendo é mais difícil. Então você acaba perdendo rentabilidade, né? É mais segurança, porque aquela empresa já é bem estabelecida.
mas ela não vai crescer tanto, porque ela já está muito grande, né? Enquanto que se você investir, por exemplo, em certos setores que ainda estão em expansão, às vezes a rentabilidade vai ser muito maior, né? Pode ser o caso das que você está investindo, que são a de games, por exemplo, que é um setor que está crescendo muito agora. Isso. E eu queria falar um pouco também da High Yield Savings Account, que já está em outra parte, né, do portfólio da pessoa. Ela investe, né, em renda variável, está querendo aprender a fazer isso, mas ela também precisa de uma certa segurança, né? Porque quando você investe em renda variável é para o longo prazo. Se houver essa variabilidade, né, no preço ou uma queda muito brusca por causa de alguma crise, você não quer pegar o seu dinheiro, né? Você não quer vender. Você quer deixar o mercado se recuperar. Como a pessoa deve fazer com que a High Yield Savings Account seja um instrumento mesmo para que ela garanta essa segurança? Então, ótima pergunta também. Eu comecei a investir sem fazer reserva e foi muito doida, porque, né, a gente começa na intuição, fiz o que eu podia de melhor e depois você entende o valor da reserva. O motivo de existir a reserva é justamente para proteger os seus investimentos, para proteger o seu patrimônio. Então, quando muita gente, não vai ter emergência e tal. Tudo bem, eu entendo isso. Então, pense de forma estratégica para proteger a sua riqueza. Porque na hora que o imprevisto acontecer, e vai acontecer, você vai pegar dinheiro onde tiver, qualquer lugar. Você vai lá, vai sacar o seu dinheiro. Então, use a reserva, coloque numa High Yield Savings Account, que é uma poupança normal, gente. É uma poupança igual a Caixa Econômica Federal, uma savings. A diferença é que é uma poupança de alto rendimento. Então, o que ele vai fazer? Ele acompanha a inflação. Então, se a inflação está 2%, ele te dá 2% de rentabilidade. Quando a inflação cair, vai cair a rentabilidade, gente. Não é que ele... É uma outra dúvida que o pessoal tem também. Thelma, então muda, então varia a rentabilidade? Sim, mas a partir de hoje, então vamos lá. Abrir uma conta numa corretora, American Express tem, tá, gente? Marcos tem, Marcos escreve com o tem. Capital One tem. Você vai lá e procura uma savings que tá rendendo mais. Então escreve ou digita HYSA ou procura savings nessas instituições. Então, não vamos deixar nosso dinheiro na savings do banco normal. Wells Fargo, Bank of America, não. A gente não deixa lá, a gente não deixa dinheiro em cash em casa, tá, gente? A gente deixa nesses lugares para render um pouquinho, render mais. Beleza. Colocou o dinheiro lá, aí ele vai falar assim, seja bem-vindo, a rentabilidade da sua conta é de 2%, exemplo. Quando a inflação cair, você vai receber um outro e-mail. Ele vai falar assim, oi, tudo bem, viemos aqui te dizer que a partir de primeiro do mês que vem, a sua rentabilidade será de 1,5%. É a partir de lá, ninguém tirou a rentabilidade que você já recebeu, tá? Então, isso é importante ficar atento. Thelma, aconteceu isso, o que eu faço? Nada. Porque todos os outros bancos, eles vão seguir a mesma rentabilidade. Então, deixa lá, continua trabalhando e botando mais dinheiro para investir. Ou similar, né? Sim. Ontem eu tava procurando High Yield Savings para uma amiga minha, que eu tava ajudando ela a começar, né? A segurar o dinheiro dela. E aí eu vi que, por exemplo, eu uso a Capital One. A Capital One tá 3,44. Aí tem a SoFi, que tem um bom rendimento também. E tem várias outras aí que tem entre 3 e 3,60, né? Você tem alguma que você recomenda, que você gosta mais ou não? Se você já tiver algum cartão de crédito, abre onde você já tiver, né? Então, muita gente tem Capital One, né? Que é o Capital One. Muita gente tem Amex, que é o American Express. Pode abrir lá. A rentabilidade é muito parecida, gente. É muito parecida. Aqui, não tenho nada. Sei nada disso. Qual que você gosta? Eu gosto da Marcos, porque eu tenho mais familiaridade. Eu mexo mais nela. Eu tenho Marcos. Só por isso. Só por conveniência mesmo. Uhum. Mas são Eu todas... tenho a da Amex, que é bem tranquila, mas é só porque tá ligado ao meu cartão de crédito. Então, realmente facilita ter vinculado ao cartão de crédito por ter tudo num aplicativo só. Então, você faz o acompanhamento, transferência, bem, bem fácil. Até a conta já tá linkada do cartão de crédito. Tá linkada, exatamente. Tá? É bem tranquilo. Mas você recomenda, por exemplo, a pessoa ter uma certa quantia para reserva de emergência ou não? É mais baseado nos custos mensais daquela pessoa?
baseado no custo mensal, gente. Não é quanto que você faz. Eu faço $10.000 por mês. Não é esse o valor. São valores ligados à sua sobrevivência. Reserva sempre vai estar ligado à sua sobrevivência. Então, adoeci, tô com diarreia, uma semana na cama. E basta uma semana sem trabalhar para petecar tudo, né? Na vida da gente. Aí, quando você for fazer o cálculo, é até bom, é um processo bom, gente, para refletir. Você tem que parar e pensar assim, tá bom. Então, se eu estiver lá na cama, o que eu não posso não pagar? Então, aí você faz esses cálculos, essa conta, que é muito revelador, muita gente não faz ideia. E aí você multiplica por 6. Então, 8.000 vezes 6 meses. E outra coisa que é importante falar, até mais ou menos dinheiro, sei lá, tem pessoas que precisam juntar 30, 40 mil para a reserva, para depois começar a investir. Olha, o mundo perfeito seria esse, né? O mundo perfeito seria a gente começar com 20 anos e tal. Mas eu não perderia o tempo. Então, você pode começar a fazer os dois ao mesmo tempo. Então, suponhamos que você queira investir 300 por mês. Vou conseguir fazer 300, 500, sei lá. Coloca metade ou pouco mais da metade na reserva e o outro já vai colocando para investir, vai aprendendo, vai estudando, separa um pouco desse dinheiro para você comprar um curso, fazer alguma coisa orientada, porque tempo é dinheiro. Se você ficar aí pingando, você pode perder uma rentabilidade que o tempo não volta mais, né? Então vai fazendo os dois sim, simultaneamente, mas não deixa de fazer a reserva não. Eu faria dessa forma também, porque uma coisa que me ajudou muito a ir melhorando os meus investimentos com o tempo foi realmente ver como o mercado flutua, né? Vai ter época que ele vai estar performando muito bem, que certas empresas vão estar ali igual um foguete para cima, sabe? Outras que vão estar caindo, porque alguma crise acontece, quando elas fazem a demonstração, né, do desempenho delas, que elas fazem 4 vezes ao ano, né, a maioria das vezes. E aí, em alguns casos, quando ela faz a demonstração de desempenho e ela é muito bom, aí a empresa vai para cima. Quando ela não consegue exceder as expectativas dos investidores, aí ela cai muito abruptamente. Então, quando você não está acostumado com essa movimentação, é bem assustador, assim, você vê o dinheiro, né, como valoriza e desvaloriza dentro da sua conta. Então, quando você começa a fazer isso com pouco dinheiro, é muito menos assustador do que colocar uma quantia muito alta se você não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que a sua dica é muito boa, justamente porque se a pessoa não aprender na prática e ver como ela age, né, nessas circunstâncias, porque existem os diferentes perfis, né, Thelma, você pode falar um pouquinho sobre isso? Existe perfil conservador, moderado e um perfil mais corajoso, eu esqueci o nome do terceiro. Agressivo. Exato. Vamos lá, todo mundo começa moderado, todo mundo começa com medo. Conforme você vai estudando, acho tão engraçado que o pessoal chega em mim, Thelma, eu queria que você olhasse minha carteira, me ensina que eu sou um perfil moderado, tá? Aí tá bom, me manda aí sua carteira que eu vou olhar e eu falo o que você tem que vender e tal. Meu Deus, minha filha, você falou que você era moderada? Você vai ganhando confiança e vai investindo, principalmente quem investe em ação, tá, gente? Investir em ação é super agressivo. Eu sou muito agressiva. Eu sou muito agressiva. Eu sou super agressiva também. Então, o problema nem é ser agressivo, não. Com o tempo, você vê que isso importa menos, porque a sua estratégia é o que vai trazer dinheiro para o seu bolso. E aí você não precisa ser agressiva, nem conservadora, nem moderada. É só você ter a estratégia certa. E constância, né? Sim, a constância, com certeza. Agora, olha só uma coisa que nós estávamos falando sobre a S&P 500. Investir só nos Estados Unidos. De fato, vamos lá, gente. Primeiro, mais da metade da sua carteira tem que estar em Estados Unidos. Quando eu falo de fora dos Estados Unidos, não é que eu estou desvendendo aqui, não. Eu estou vendendo aqui, sim. Compra metade. Pega a metade aí de VO. Só que, hoje, atualmente, 33%, meninas, das 500 maiores empresas, ou seja, 1/3, está só no setor de tecnologia. Veja como nosso investimento só aqui
tá volátil. Minha filha, deu um probleminha na Nvidia, que é quem tá alimentando toda essa cadeia de crescimento, sangra a sua carteira inteirinha. E basta de um dia para o outro. E eu tenho, assim, além de ter os ETFs que são concentrados em tecnologia, eu ainda tenho Nvidia por si só. Então, se ela não performar bem, minha filha, vai por água abaixo. E vive perigosamente, a Carla. Vivo perigosamente. Gente, vou até rever meu portfólio. Meu Deus. Acho que eu tô querendo que você me mande seu portfólio aí, pra eu te dar uma... Vou mandar. Você vai ver que eu tô muito, muito arrojada. Meu Deus. Mas ela tá indo Mas- muito bem. Mas ela tá indo muito É, bem. não. Essa que é a questão. A gente vai muito bem, até não ir mais. É, Entendeu? eu sei, esse risco é grande. Mas, como eu invisto para aposentadoria, eu tô pensando num longo prazo, entendeu? Tipo, 30 anos daqui. Então, por mais que o mercado tenha uma crise, eu não vou vender nada, entendeu? Eu só tô com a intenção de comprar. É isso aí. Aquele dinheiro que tá na minha Roth ali, eu só vou tirar quando eu tiver 59 anos e meio. E então essas empresas, eu sei que vão ser voláteis, mas elas são líderes de mercado. Então, por isso que eu não tenho tanto medo, sabe? A chance de uma Apple, de uma Nvidia deixar de existir ou perder a liderança é muito pouca, né? Mas E se eu mesmo ver que tá... E mesmo que elas percam, né, Carla, a liderança, se você tá dentro do VO, o seu investimento continua subindo. É por isso que é importante investir através dessa estratégia de asset allocation, né, que é ETF. Porque mesmo que, por exemplo, vamos lá, dei o exemplo, há 3 anos atrás, ou 4 mais ou menos, a número 1 era a Apple. Hoje a Apple tá no número 3. Mudou o que para mim, que tô dentro das 500? Nada. Porque ela continuou subindo. Então, ainda que você invista só em S&P 500 por 20, 30 anos, você tá bem. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de lembrar que um setor vai bem até ele deixar de ir. E a gente tem a visão de curto prazo. Um dia o setor de automobilístico era um absurdo. E todo mundo ficou assim, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. E acabou, né? Exato. Quebraram? Não. As empresas estão aí. Perderam a liderança. Mas, gente, pra quem estiver escutando esse episódio, eu não tô falando com ninguém pra comprar ações, viu? Invistam de forma segura em ETFs. Pode explicar um pouco mais, Thelma, sobre o que é o ETF e por que ele é, igual você falou. Você já tem falado sobre ele, né? Mas explica um pouco mais sobre o conceito de ETF e por que ele é a melhor opção para quem tá começando. Vamos lá. Existem algumas... São 2 estratégias de investimento, né? Então, quando você vai investir em economias como o Brasil, por exemplo, que é uma economia não eficiente, você precisa fazer isso aqui, ó, stock picking. Então, você vai precisar, de fato, escolher ações, analisar, fazer valuation, tem que virar praticamente um contador e acompanhar o mercado. Porque é desse jeito, é usando essa estratégia que se ganha dinheiro com investimentos fora daqui. Então, você vai investir no Brasil, você vai precisar estudar isso, tá? Eu ensino a investir aqui nos Estados Unidos e a estratégia daqui é asset allocation. O que é asset allocation? Então, investir o conjunto. Quando eu compro um investimento, ele vem cheio de açõezinhas aqui dentro. Então, existem ETFs, existem index funds, existem mutual funds, mas a ideia é, eu compro um combo de ações. Então, eu comprei um combo das 500 maiores empresas. Existe o combo das empresas de varejo, existe o combo das empresas de tecnologia, que são a QQQ, né, as 100 das Nasdaq. Existe combo só de setor imobiliário. Então, existem centenas e centenas e centenas de combos. Então, para você investir, lucrar nos Estados Unidos, asset allocation, que é você investir através de ETFs, é o que no longo prazo, gente, o que é longo prazo? 10 anos, tá? Toda vez que a gente falar de longo prazo é pelo menos 10 anos. Então, no longo prazo, a estratégia que mais traz dinheiro para o nosso bolso é assim, através de ETFs e asset allocation. Sim, faz sentido. Como eu falei, eu rever meu portfólio. Pois é, mas por quê, né? Por quê, Thelma? Por quê? Porque chama hipótese dos mercados eficientes. É matematicamente, então, alguém já foi lá, esses estudiosos, escritores desses livros, são prêmio Nobel, inclusive. Eles
fizeram um cálculo e tal. Mas, Thelma, por que as pessoas compram ações mesmo assim? Por que há alguns gurus de investimentos, professores como eu de investimento na internet vendem? Vem alguns motivos, tá? Pode ser para você ficar dependente dele, porque a própria indústria financeira precisa acionar gatilhos em você, porque ele ganha dinheiro com isso, ele ganha dinheiro com... pega aqui uma lista dos próximos investimentos, ele ganha dinheiro com você assistindo os vídeos, com você fazendo classes lá dentro da corretora, ele ganha com a sua ignorância, então ele precisa que você não saiba. A indústria financeira, gente, não é mocinha. Então, cuidemos do nosso dinheiro. Mas, isso já é comprovado. Acho que eu ia falar alguma coisa, eu perdi. Não, mas eu entendi a sua mensagem. Eu tenho uma pergunta, aquela pergunta, na verdade, que foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a abrir os olhos para investimento nos Estados Unidos. Eu comecei a ver, fiz como se fosse uma trajetória, uma simulação da minha trajetória ao longo dos anos. Então, Thelma, você pode falar alguma coisa sobre se a pessoa investir esse valor aqui aos 20 anos, quanto que essa pessoa vai ter aos 60, 65 anos? Você tem algum número que a gente... Porque é muito bonito, mas assim, parece pra mim, a Carla acha super fácil, né? Mas pra mim ainda acha um pouco intangível, um pouco difícil. Então, você pode, por favor, talvez brincar com algum número, falar mais ou menos quanto que a gente vai ter ali se a gente investir, sei lá, aos 20 anos, estando com 65, ou aos 30 anos, aos 40, qual é a mudança que eu vou ver, né, se eu mudar ao longo desses anos, né, quanto que vale a pena eu investir, para que a gente possa ver, né, realmente que vale a pena, se vale a pena ou não. Você pode trazer isso pra gente? Vamos fazer uma simulação, então? Me dá um número. Vamos supor que a pessoa tenha quantos anos para investir para frente? Ela tem 20 anos e ela quer investir num Roth IRA, por exemplo. Se ela investir $100 mil aos 20 ou $100 mil aos 30. Tá, vamos lá. Ela vai começar com quanto? 0? Comecei do 0 agora. Vamos começar com 0, então. Beleza. Aí ela vai fazer quanto por mês? Eu vou investir tanto por mês. Se eu quiser fazer o máximo, que nem você tá fazendo, 145 por semana. 580 por mês. E por quantos anos? Até os 65. Ela começar aos 20, então 45 anos de... 45? Não, até os 65. 20, vai até os 65 são 45 anos. Isso. Aí, a outra resposta que quem vai dar sou eu, mas que eu preciso para colocar aqui qual é a taxa de juros média, né? Então, a gente está falando de estratégia de investimento. Então, a estratégia de investimentos da Carla é uma, da Gabi é outra, até me conhecerem. Então, vamos supor que uma consiga uma rentabilidade anual média, tá, gente? O que é média? Nós falamos aqui de 18%, de 36%, mas estamos em um crescimento, estamos em um boom. Então, quando começar a descer, e vai descer, não se assustem, a volatilidade é natural da vida, não apenas dos investimentos. E nós já vivemos a volatilidade. Todos os dias você vai abastecer o seu carro, a gasolina está um preço diferente. Todos os dias você vai comprar uma banana no mercado, alguma coisa no mercado. Isso é volatilidade. E a gente não deve se assustar com ela. A gente deve saber como ganhar com ela. Tá? Então, isso tudo para dizer que se a gente estiver investindo nessa estratégia que eu ensino, é uma média de 13%. Se eu for abater a inflação, que é o que eu gosto de fazer, eu coloco 10%. Ok. Então, aqui eu não estou considerando os dividendos, tá? Os dividendos ainda vão deixar o negócio melhor ainda. Nesse cálculo, com essas informações que eu coloquei aqui, ela vai chegar lá em 45 anos, começando do 0, investindo 580 por mês, com 5 milhões e 3 mil dólares. Meu Deus, é muito dinheiro. E o mais legal, deixa eu falar uma coisa aqui, que é o mais genial.
Sabe quanto que você trouxe do seu trabalho? Quanto? $313 mil. E ele virou 5 milhões. Porque eu tenho uma janela de tempo muito grande. 45 anos é muito tempo. É muito tempo. Então, E se a pessoa começar aos 30, que foi o meu caso? Só então, pra gente poder comparar os dois valores. Que O meu caso 10 anos também. é muita diferença. é muita diferença. E não é uma realidade média do americano, do imigrante. O imigrante vai investir entre 30 e 40. Ele começa entre 30 e 40. Tem muito cliente que vai depois dos 50 também, mas vamos lá. Vamos supor que ela vai investir por 30 anos, mais ou menos? 30, 35, Vamos colocar 30 anos e depois a gente coloca. Só para vocês entenderem o impacto do tempo, tá, gente? 30 anos. Em 30 anos a pessoa vai ter 1.144.000. Uau! 35. Vamos ver quanto que ela trouxe do trabalho dela. Ela trouxe 208 mil. E virou vezes 4, né? Aí, vamos colocar 5 anos. 5 anos de diferença. 5 anos a mais. Tô bem, tô jovem, deixa esse dinheiro lá, eu vou continuar aqui. Passa para $1.890.000. Quase 2 milhões, por causa de 5 anos. Mas ainda assim é possível alcançar 1 milhão na aposentadoria, né? Sim, e olha Quase só quanto 2 que ela aí. trouxe do trabalho dela. Quase 2. Se Uhum. você esperar ele mais 1, 2 anos, ele chega em 2 milhões sem colocar nenhum centavo. Eu cheguei aqui, 1.800.000 e pouco, eu não vou usar esse dinheiro não, vou deixar ele crescer mais um pouquinho lá. Ele chega lá sozinho, nos 2 milhões. E eu posso acreditar que, claro, né, rendimentos do passado não asseguram que eu terei o mesmo rendimento no futuro, né? Eu, como uma pessoa de 30 anos agora, que estou investindo até os 60, inclusive toda a minha aposentadoria está dependendo disso, porque o 401k, o Roth, tudo está dependendo da performance do mercado, né? Eu posso ficar tranquila de que o mercado vai continuar performando nessa performance, né, de 8%, ou você acha que tem o risco, né, dele chegar num platô e parar de crescer a partir de certo ponto? Tem um livro que chama Os Próximos 100 Anos. Ele diz que os Estados Unidos vai sim deixar de ser um império, assim como todos os impérios deixaram de ser, mas que os próximos 100 anos ele vai seguir sendo. Então, assim, talvez os nossos filhos tenham que se preocupar com ou esse platô ou até a própria queda do império. Talvez eles, talvez os nossos netos, mas a gente não. No entanto, não quer dizer que ele não vá cair. Ele vai cair, mas no longo prazo ele vai subir mais do que descer. O nome disso é tendência altista, de alto. Chama de tendência bullish, que é o touro, né? Chama de touro porque o touro ataca de baixo para cima, por isso que o mercado americano, ele é um mercado bullish, ele cresce. Não quer dizer que ele não caia. Então ele vai, a próxima subida é mais alta do que a queda. Então ele vai cair, ele quica, né? Quica, pá. Próxima subida, quica. Igual acontece em todos os lugares. Os Estados Unidos, o Brasil é uma tendência lateralizada. Então, se você compra, por isso é que você precisa estudar ações. Você não pode comprar o mercado inteiro, porque ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e continua aqui, ó. Tá. E aí esse é o meu medo de os Estados Unidos chegar em algum, né, sei lá, período em que ele vai começar a agir dessa forma também, né, e parar de crescer. Mas mas eu acho que a gente já vai ter partido dessa, para. Então, espero que minha filha não tenha que lidar com isso, mas tem. Mas ela vai estar educada, todo mundo vai estar no momento ali já prestando atenção. E ela vai ter, né, por nada não, E um pra dinheirinho bom, uma poupança gorda aí vindo dos pais dela também, né? Então, eu acho que ela vai estar preocupada. Pra ela ir pra faculdade. Eu já invisto pra ela ir pra faculdade, inclusive. E até aproveitando que a gente falou de filhos, né? Então, você pode falar um pouco de estratégia para quem tem filhos aqui nos Estados Unidos e quer investir para a segurança do futuro deles também? Porque, por exemplo, para minha filha eu invisto, mas isso foi uma coisa que a minha sogra me trouxe, porque eu não sabia sobre essa questão de poder investir para a criança poder ir para a faculdade.
Então, ela que faz a administração dessa conta pra mim, e eu só deposito o dinheiro. Eu esqueci o nome dela, inclusive. 529. Mas existem estratégias. Isso, exato. Vamos lá, sim, é um assunto muito falado, inclusive, porque muitas mulheres vêm querer investir pro filho. Aí quando chega eu falo, olha, né, vamos lá, tudo bem que você pensa nele, mas você não tá nessa corda toda não, podendo se deixar pra lá, né, cuide de você antes. 529 é uma conta que é fundo, tá? Lá é só deixar o dinheiro. Lá você não compra e vende, lá você não tem estratégia. Então é uma conta que existem algumas restrições e vantagens. Por isso que tem restrições, porque as vantagens são grandes. Dinheiro que você bota lá, ele é zero tributável. Nem antes, nem depois, zero tributável. Porém, você só usa esse dinheiro para educação. Pode ser para sua filha, mas pode ser para você também. Ah, minha filha conseguiu, pô, você não precisa. Mas eu vou fazer uma pós aqui, vou fazer alguma coisa, você, ou para outro filho, abrir nome de um filho, vou fazer de outro filho, isso daqui também pode. E recentemente, eles trouxeram a possibilidade de, se o filho, a criança, ninguém usou. O dinheiro está lá no 529, né? Ninguém usou. O que ele pode fazer? Uma rollover para conta de aposentadoria da pessoa, da criança, né? Que vai virar adulto. Então, essa é uma grande vantagem. E a desvantagem é, meu filho vai estudar fora dos Estados Unidos, não cobre, por exemplo. Se você tiver com bolsa, eu tô ali para conseguir uma bolsa, se você tiver um valor grande na 529, você sai da fila, você perde a possibilidade da bolsa. Então, Deus. Mas enfim, até lá, esse país tudo é estratégia. Tudo é estratégia, mas também precisa contar que você tem, né, 529. Mas sim, existem pessoas que trabalham com isso, inclusive, te orientando, né, o quanto que a 529 e tal, mas isso é college. Agora, existe uma outra conta que eu gosto muito de usar para educar o filho. Eu tenho 3 filhos, né, então, que é a UTMA, que é uma conta custodial account. U, T de tatu, M de Maria, eu sempre acho que alguém vai anotar aí. Anotei. Isso. É uma conta gratuita e ela vai estar abaixo da sua. Então, você precisa abrir uma conta na corretora em seu nome e aí depois você vai abrir conta para ele. Precisa ter social, mas também com ITIN você abre para o seu filho. Então, tem muita gente que tem ITIN, coloca o filho como dependente, a criança tem o ITIN, você pode usar com o ITIN da criança, tá? É uma conta que o seu filho, que hoje é um anjo, ele vai crescer e ele vai ter acesso à conta. Então, você precisa pensar nisso. Como que eu uso essa conta para os meus filhos? Não é que eu acredite que eles vão crescer e vão virar, sei lá o quê, uma pessoa não confiável. É que a gente não tem maturidade aos 21 anos para, de repente, se ver com 100, 200 mil numa conta. Sim. Além disso, de não ter maturidade, você pode atrair pessoas só por causa disso. Então, atenção, cuidado, façam isso com responsabilidade. O que eu faço para os meus filhos? Eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui todo aniversário é dinheiro. É amiguinho que dá dinheiro, é avô que dá dinheiro, é dinheiro. Então eu uso, ganhou $100, por exemplo. A gente vai entrar num acordo, o último aniversário ganhou gift card cash. Todo o cash eu peguei, vou investir, tá? Vou colocar aqui na sua conta, aí eu mostro. Aí é uma grande oportunidade, filho, isso aqui é pro seu futuro, quando você tiver maior de idade, esse dinheiro é seu, não é meu, não trabalhei, botei, é seu. Porque ele vai ter esse dinheiro. Outra coisa que eles fazem, vendem as coisas, né? Começam a vender dinheiro, vender as coisas. Então, você pode começar a educar ele, filho, ou filha, né? Quando você for maior de idade, esse dinheiro vai para sua conta. Pode ser que você queira comprar um carro, pode ser que você queira fazer uma viagem maravilhosa. Então, vamos usar esse dinheiro para isso. Tem que investir. Não é só deixar o dinheiro lá. Aí você usa a mesma estratégia para ele, para o seu filho, e ainda ensina o mundo, né? Outro dia a gente estava andando aqui em casa, aí passou um Tesla. Aí eu só tenho um menino, aí eles falaram, nossa, uma Tesla. Eu falei, sabia que você tem ação da Tesla? Eles, nossa, e aí é porque eles são pequenos, né? Ou de 9, assim. Mas isso é tão
Isso é tão interessante, Thelma, porque igual a gente estava comentando no início do episódio, né, que o brasileiro não tem muito essa cultura de investimento. Isso é uma coisa que eu aprendi depois que eu mudei pra cá. E eu vejo que enraizar isso na mentalidade da criança desde de pequeno faz uma diferença muito grande, porque a gente viu que se eles começarem a investir com 20 anos, é muito diferente do que se eles começarem a investir aos 30. Então, por mais que o valor não será significativo, porque eles vão estar trabalhando em serviços que não vão estar fazendo muito dinheiro, mas vamos dizer que eles começam aí a fazer um certo valor, já começa a investir, já tem aquilo enraizado, ele vai ter uma consciência para gastar o dinheiro muito maior. Ele não vai gastar o dinheiro por aparência, para ter coisas assim que não são necessárias, sabe? Ele vai ter muito mais consciência de falar, não, eu vou gastar esse dinheiro, mas esse aqui eu vou deixar guardado para o meu futuro. Então, assim, isso me abre os olhos, sabe? Como mãe, de uma estratégia muito interessante. É mais do que o dinheiro, porque o dinheiro eles vão acabar usando, e é para isso mesmo, né? A gente investiu para eles terem acesso a esse dinheiro, mas é ensinar a esperar, ensinar a guardar o dinheiro para o futuro, vai ter um pedacinho que é para o futuro, ensinar que pode ser, tem vezes que eles ganham $10 da avó e falam, mãe, põe na minha conta $10, eu transfiro na hora e mostro para ele, ó, $10. A força do dinheiro, então não precisa ter muito, entendeu? Então é muito mais importante do que você pensar em deixar o seu filho rico. São os valores, se né, a gente que você soubesse são os valores que você tá passando para eles, né? Muito mais. Thelma, eu tenho uma Educação. pergunta sobre exatamente isso, sobre valores, né? Valores americanos, valores das pessoas aqui. Qual é a porcentagem de pessoas que take advantage, né? Que usam essas opções que nós temos aqui, morando nesse país? Você fala de investimento? Uhum. Exatamente. Eu não tenho número, mas não nos enganemos. A maioria do americano investe compulsoriamente, porque ele entra na empresa, no mercado de trabalho, e ele assina um paycheck ali. Isso foi um movimento do próprio governo, tá, gente? Esse próprio incentivo aí de, abra sua IRA, cuida de você, para você não pesar em mim, é incentivo do governo empurrando a própria população para cuidar dele mesmo, porque ele sabe que o Social Security nem me larga, me deixa, que eu não vou, esquece. Cuida de vocês aí. Então é uma coisa muito mais compulsória. Gente, a maioria das pessoas tem 401k e não faz ideia do que é aquilo, para onde que aquilo vai, que aquilo é investimento. Muita gente. Nossa, gente. E é engraçado pensar, né, que até o americano, às vezes, não tá informado em relação aos investimentos de forma apropriada, né? Eu tenho uma informação que é assustadora, da Raiza lá, a High Yield Savings. High Yield Savings Account. A maioria, acho que o último dado que eu vi, mais de 80% do americano não faz ideia que aquilo existe. Banco não é amigo de ninguém, gente. A instituição High Yield Savings Account, você diz? Não Gente. sabe. Não sabe. Eles não querem que você saiba, né? Porque pra eles é muito mais benéfico você deixar o dinheiro lá e eles não te darem nenhum retorno, né? Do que te darem algum que pode ser. Pra eles faz diferença, né? É mais rentabilidade no seu bolso e menos pra eles. Faz muita diferença. O sistema bancário aqui é diferente do Brasil, né? Então, ele realmente precisa, eles sempre vão precisar da nossa ignorância. E aí o americano, ele não tem tanto medo do desemprego. O americano, ele se sente um pouco mais seguro do que o brasileiro. O brasileiro é meio mais, meu Deus, posso perder meu trabalho. O americano perder, daqui a pouco arruma outro. Essa geração, pelo menos. Inclusive, esse é um dado muito interessante. Quando, ano passado, logo depois do Covid, o americano, ele não se declarava desempregado. Porque ele estava desempregado. Porque esses dados, gente, são importantes para você analisar a saúde financeira do país. Então, um dos dados muito importantes para saber se o país, aquela economia está em crise, é desemprego. E o americano não se declarava desempregado. Ele falava, não estou desempregado não, só não estou trabalhando. Daqui a pouco arrumo. What the hell?
Aí fica naquela falsa impressão de que tá tudo bem, né? Exatamente, fica fake, né? E aí, interessante, né? Muito. É. Gabi, eu vou começar com as perguntas de praxe, então. Vamos lá. Thelma, a gente gostaria de saber se você tem algum livro, principalmente para pessoa que está começando a querer aprender sobre educação financeira, que você recomenda para que ela possa ler e se aprofundar um pouco mais no que foi tratado aqui nesse episódio? Sim, quem tá do zero, nem tem consciência da importância do dinheiro, é O Pai Rico e o Pai Pobre. Leitura fácil, gostosinha, vai te ensinar outras coisas além do dinheiro, vai ensinar muito empreendedorismo, que é uma coisa que o imigrante gosta muito, né, porque a gente acaba fazendo de tudo aqui. É fácil, gostoso, rapidinho, você lê. Agora, quem já tô investindo e tal, vai ler tem a do Warren Buffett, que é o jeito Warren Buffett de investir, mas é um pouco de biografia dele, mas tem esse Common Sense. Qual o nome desse aqui? Common Sense Investing. Ah, ok, vou procurar. Esse John Bogle, ele é fundador da Vanguard, corretora, uma das maiores instituições. E lá ele fala muito da asset allocation, do jeito. Você usa? Eu uso. Legal, eu uso a Fidelity, muito boa também. Eu uso as Fidelity também. Muito bom. Infelizmente eu uso várias, eu uso Principal, eu uso Fidelity, eu uso Vanguard, e infelizmente foi como se organizou, mas enfim, it is what it is. Não é ruim não, eu também tenho, Charles Schwab, eu também tenho, tá ótimo. O que importa é investir, gente. Exato. E Thelma, fala pra gente também, se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Uau! Um projeto, acho que seria o nome, seria algo relacionado a crescimento, desenvolvimento, alguma coisa assim nesse sentido. Uhum. Desenvolvimento seu pessoal ou das pessoas que você ajuda? É sempre a gente, né? E aí a gente transborda ao redor. É um pensamento que ele precisa começar individual. É sempre a gente. E aí depois concordo muito. Não tem como a gente ajudar o outro sem se ajudar primeiro. Eu acho que é primordial se priorizar, e a forma que eu, inclusive, falo assim com algumas pessoas, a forma que eu tenho como ajudar os meus amigos e a minha família é ser essa pessoa fora da curva, para que eu seja um espelho onde as pessoas possam querer se inspirar. Então, eu concordo muito com você, Thelma. Para mim faz muito sentido, né? A gente não tem jeito, eu não posso ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, amiga melhor, qualquer coisa melhor, olhando pro externo. E o externo é às vezes o marido, às vezes a relação é o externo, né? E quando a gente olha pro externo, a gente espera do outro. E aí ficar, andando em círculo e fazendo todo mundo sofrer, né? Desaguando ao redor. Incrível. Thelma, muito obrigada por ter conversado com a gente nesse episódio. Eu tenho certeza que ele vai ensinar muitas pessoas que estão aí perdidas e procurando por uma orientação para começar a investir, né? Ou mesmo até salvar o dinheiro de uma forma inteligente, né? Porque, igual a gente falou da High Yield Savings Account, é muito melhor. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, até mesmo para poder ter você, né, como educadora financeira, como elas podem te achar? Gente, eu que agradeço para começar a despedir. eu que agradeço, obrigada por terem me convidado, foi uma delícia, me convidem mais vezes quando precisarem. Gabriela, a gente tem que se encontrar. Com certeza. Sim, Gabriela, com certeza. Gente, entrar. Somos vizinhas, praticamente. Praticamente, estamos aqui na Califórnia. E onde que... tá. Você pode me encontrar no Instagram, meu nome é Thelma Cíntia, que tá lá no Instagram, mas também você me encontra no YouTube, também como Thelma Cíntia. Então, acho que vai estar por aqui, né, as redes sociais, mas contem comigo.
fico à disposição de todos vocês, quem está assistindo e vocês também, meninas, para investir, para aprender a investir aqui, quem está do zero, quem já investe, quem quer acompanhamento individual, quem quer curso, quem quer só quero ver a carteira. Então eu tenho também essas prestações de serviço, tá, gente? Então me chamem. Muito obrigada, Sim. Thelma. Foi um prazer tê-la hoje aqui. É isso, pessoal. Para quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal e eu te espero no próximo episódio. Tchau!